Em dia de votações importantes, governo Lula libera 1,7 bilhão em emendas parlamentares. Supremo Tribunal Federal condena ex-presidente Fernando Collor de Mello a 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. Desemprego no Brasil fica estável e atinge pouco mais de 9 milhões de pessoas. Motorista da cidade de São Paulo passa a ter direito a desconto de 40% na multa de trânsito. Epidemias de dengue e de infecção respiratória lotam postos de saúde da capital de Mato Grosso do Sul. No Dia Mundial Sem Tabaco, famílias de fumantes ficam sabendo que queimam até 8% do orçamento doméstico comprando cigarros. Levantamento aponta que mais de 56% de crianças não são alfabetizadas na idade certa. E uma reportagem mostra os benefícios da música clássica para a saúde dos bebês. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O último dia de maio foi tenso em Brasília. Depois da derrota do governo na votação do marco temporal, o Palácio do Planalto não poderia permitir outra vitória da oposição que, desta vez, afetaria a nova formação dos ministérios, com a criação de pastas como a dos povos indígenas. Tanto que o presidente Lula bateu um recorde. Liberou de uma só vez 1,7 bilhão em emendas parlamentares. Vamos agora ao vivo de Brasília ouvir da repórter Jaqueline Fonseca como foram as votações das medidas provisórias marcadas para hoje. Boa noite, Jaqueline. Depois de tantas negociações, os parlamentares ainda não encerraram as atividades de hoje. Nós queremos saber se já houve um consenso sobre a medida principal, que é esta da nova formação dos ministérios do governo Lula. Boa noite, Beatriz, Jaqueto e a todos que nos acompanham. A votação da medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios começou agora há pouco, por volta das 9 horas da noite. Foi um dia de muita negociação aqui em Brasília entre a Câmara dos Deputados e o Palácio do Planalto. Assim que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sentou à mesa, já havia um requerimento de retirada de pauta. Os deputados discutiram e, por 327 votos a 130, eles resolveram manter a medida provisória na pauta e discutir este assunto. Essa medida provisória foi o primeiro ato do governo Lula e reestrutura a esplanada dos ministérios e atribui e define as atribuições de cada pasta no governo Lula. Como é da natureza de toda medida provisória, ela passa a valer assim que é publicada, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 6 meses. Pois bem, esse tempo passou e a medida provisória vence, caduca amanhã. E a gente está aqui acompanhando essa votação nos 45 do segundo tempo. Mas por que chegou a este ponto, né? Por que tão perto do vencimento é que essa medida provisória entrou na pauta? Bem, ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, atribuiu essa demora, em parte, pelo fato dela ter tramitado em uma comissão mista. Eu relembro, nosso telespectador, que há alguns meses os presidentes da Câmara e do Senado protagonizaram um embate para definir qual seria o rito de tramitação das medidas provisórias. Lira defendeu que as MPs fossem discutidas direto no plenário da Câmara, enquanto Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, defendeu e fez valer o que prevê a Constituição, que é a discussão das medidas provisórias em comissões mistas antes delas serem levadas aos plenários. Mas, para além desta questão regimental, o atraso, a demora, a morosidade para que esta medida provisória fosse efetivamente discutida no plenário
tem relação com a questão política. Eu conversei hoje com vários deputados e assessores parlamentares e eles pontuaram que Lira está mandando um recado para o presidente da República. Isto porque os deputados não estariam satisfeitos com a forma como o governo está se relacionando com os parlamentares. Eles reclamam da falta de liberação de verbas, de emendas parlamentares e até mesmo da falta de agenda com os ministros. Ontem à noite, o presidente Arthur Lira disse que essa MP seria discutida no plenário, mas ele priorizou votar o marco temporal. A Câmara aprovou a tese de que a demarcação de terras indígenas só será feita para os povos que já estavam ocupando ou já disputavam terras na data da promulgação da Constituição de 88. Para o governo foi uma derrota a aprovação desta medida provisória e um dos deputados com quem eu conversei hoje disse que Arthur Lira é o político mais poderoso do país e que a Câmara mandou um recado para o governo com a aprovação desse texto na noite de ontem. Hoje, quando Arthur Lira chegou aqui à Câmara dos Deputados, ele conversou com a imprensa, disse que pela manhã recebeu uma ligação do presidente Lula e ele afirmou que chamou a atenção do presidente com relação à forma como o governo está negociando, está se relacionando com os parlamentares. Lira também afirmou que se essa medida provisória de reestruturação da esplanada, que está em discussão agora aqui no plenário, não for aprovada, a culpa não é do Congresso e sim do governo. O presidente da Câmara também afirmou que essa proposta também não é uma questão de vida ou morte, que não se trata de uma pauta do Brasil, e sim do governo. Vamos conferir agora um trecho da fala do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Se hoje o resultado não for de aprovação ou de votação da medida provisória, não deverá a Câmara ser responsável pela falta de organização política do governo. Eu venho alertando o governo dessa inanição, dessa falta de ação, dessa falta de pragmatismo na resolutividade dos problemas do dia a dia, na falta de consideração, na falta de atendimento, na falta de atenção. E não é possível que os senhores não estejam vivenciando isso. E nós não temos, penso, os partidos que não tenham essa obrigação política, não é? Não é uma matéria de vida ou morte para o país, é uma matéria de organização do governo que, se der certo, parabéns, o governo vai ter a oportunidade de fazer a sua pauta. Se não der, eu penso que há outras maneiras de estruturar, eu só não posso e nem vou ser responsável por um resultado positivo ou negativo. Se for positivo, todos os louros para o líder do governo, Zé Guimarães, que tem sido um herói bravo, lutando para que as coisas aconteçam. Se for negativo, a culpa é do governo de uma maneira geral. Bem, em que pese não seja uma questão de vida ou morte a aprovação dessa proposta, conforme definiu o presidente da Câmara, Arthur Lira, se esta medida provisória não for aprovada, trará um problema para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Isto porque ele definiu 37 ministérios e, se essa medida não for aprovada, ele terá de trabalhar com a estrutura do governo anterior. Jair Bolsonaro tinha 23 ministérios. Se a medida provisória não for aprovada, portanto, o Ministério dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial, por exemplo, que foi criado pelo governo Lula, seria extinto. É claro que o governo federal tem outros dispositivos, outros mecanismos legais que poderia reverter esta situação. Por exemplo, enviar um projeto de lei aqui para a Câmara, mas aí seria uma nova discussão e a gente entraria numa nova seara legislativa, vamos dizer assim. Por outro lado, se a proposta passar, se ela for aprovada aqui na Câmara dos Deputados, no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco disse que os senadores estão prontos para votar essa medida provisória ainda hoje. Os senadores tiveram sessão no plenário ao longo da tarde e agora há pouco o presidente Rodrigo Pacheco suspendeu a sessão justamente para aguardar a aprovação da medida provisória aqui na Câmara. Pacheco disse que, se for necessário, os senadores vão entrar à noite, vão adentrar a madrugada para aprovar essa medida provisória ainda hoje. Essa pressa que Pacheco pretende impor
para aprovar a medida provisória ainda dentro do prazo, ele disse que não terá com a votação do marco temporal. O presidente do Senado disse que o Senado vai analisar esse projeto com cautela, ou seja, o projeto do marco temporal vai passar pelas comissões do Senado antes de ir a plenário. Também cabe agora ao Senado Federal analisar a medida provisória que cria o Bolsa Família. Esta medida foi aprovada ontem aqui no plenário da Câmara e prevê o pagamento de R$ 600 para as famílias em situação de vulnerabilidade, além de um bônus de R$ 150. Essa medida provisória, assim como a MP que reestrutura a esplanada dos ministérios, vence amanhã. A gente segue acompanhando a votação aqui no plenário da Câmara e qualquer novidade a gente volta ainda na edição de hoje. Jaqueto, Beatriz, é com vocês. Obrigado, Jaqueline. Bem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse mais cedo que o governo só tinha 130 votos. Portanto, até algumas horas não tinha voto suficiente para aprovar as suas resoluções. E a gente segue acompanhando, como disse a Jaqueline, direto ao vivo de Brasília. E a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara aprovou hoje uma moção de repúdio à visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil. O movimento, comandado pelo deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, teve o apoio de políticos de oposição ao governo Lula para ser aprovado. O presidente da comissão, Paulo Alexandre, do PSDB de São Paulo, afirmou que a visita de Maduro fez o país passar uma vergonha mundial. A moção agora será levada ao plenário da Câmara. E o Gabinete de Segurança Institucional abriu hoje uma investigação para apurar as agressões a jornalistas que ocorreram ontem em Brasília. A pancadaria começou durante uma entrevista do presidente venezuelano Nicolás Maduro, com seguranças tentando impedir a aproximação da imprensa. No empurra-empurra, os agentes do GSI acertaram socos em jornalistas que tentavam chegar mais perto do presidente. Em nota, o GSI lamentou o caso e declarou apoio a quem foi agredido. Maduro ainda não falou sobre o episódio. O Supremo Tribunal Federal definiu hoje a pena de 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado ao ex-presidente da República, Fernando Collor. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um processo ligado à Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República o acusou de receber 20 milhões de reais em propina por negócios com a Petrobras. A pena final foi 4 vezes menor do que a proposta inicial, feita pelo ministro Edson Fachin, que pedia 33 anos de prisão. Mas o cumprimento da sentença não vai ser imediato. Mesmo condenado, Collor ainda pode apresentar recursos ao STF para questionar sua sentença. A execução da pena será iniciada somente depois da análise desses recursos. Enquanto isso, o ex-presidente aguarda em liberdade. Uma falsa médica foi presa hoje em uma clínica de estética em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Ela falsificou os documentos e até o carimbo com o registro da profissional que trabalha no local. Ela só foi descoberta quando uma cliente decidiu fazer uma pesquisa na internet e, quando percebeu que era um golpe, avisou a médica verdadeira, que marcou uma consulta e foi acompanhada por um policial. A estudante de farmácia foi presa em flagrante, mas depois de uma audiência de custódia e de pagar R$50 mil de fiança, Marcela Gouveia foi liberada para responder a um processo por exercício ilegal de medicina e falsidade ideológica. O Sistema Único de Saúde ainda não está fornecendo vacina contra a dengue, um problema a mais para quem enfrenta uma doença que não para de aumentar. A dengueváxia, do laboratório francês Sanofi, foi registrada pela Anvisa em 2015. Indicado para a faixa etária dos 9 aos 45 anos, o imunizante é administrado em 3 doses com intervalo de 6 meses, mediante a apresentação do pedido médico ou teste que comprove que a pessoa já teve dengue. A vacina é contraindicada para quem nunca teve a doença. Cada dose custa entre R$300 e R$400. A outra vacina contra a dengue, aprovada pela Anvisa agora no mês de março, a Qdenga, é indicada para a faixa etária dos 4 aos 60 anos, independentemente se a pessoa já teve contato com o vírus ou não.
Ela é administrada em 2 doses com intervalo de 3 meses e deve estar disponível nas clínicas particulares a partir de julho. As 2 vacinas foram testadas em Mato Grosso do Sul. O médico infectologista, professor da UFMS, pesquisador da Fiocruz, Rivaldo Venâncio, que atualmente está na Espanha fazendo pós-doutorado, coordenou os estudos de eficácia e segurança. Então, você dá uma vacina com um componente do vírus atenuado, um pedaço do vírus, ele é capaz de provocar o estímulo imunológico na pessoa, mas não desenvolve a doença na pessoa. Então, ela não foi homogênea para proteger contra uma nova infecção para os 4 tipos do vírus, mas, sobretudo, protege contra as formas graves e são vacinas seguras. Para o pesquisador, a decisão do Ministério da Saúde de não adotar imediatamente a vacina é adequada. Eu esperaria, talvez, para o ano que vem, mais um ano e pouco, arrumaria a casa em relação à poliomielite, em relação ao sarampo, tétano, difteria, coqueluche, enfim. Hepatite B também é outra que está. Todas as vacinas estão com cobertura ruim, né? Dava uma arranjada nisso aí, para então pensar em incorporar uma nova vacina. Para o médico infectologista, a vacina ajuda, mas a prevenção da dengue depende do maior controle da infestação do mosquito. É inconcebível nós aceitarmos esse lixo jogado em tudo quanto é lugar, nesses terrenos baldios, às vezes dentro de pátio de unidade de saúde também. Então nós temos que encarar isso. A forma de divulgação dos casos pelas secretarias de saúde, divididos em prováveis e confirmados, também é questionada pelo médico. Desses que nós estamos chamando de casos prováveis, quantos nós coletamos sangue para testá-los? Então não ajuda isso, desmobiliza a população, ilude o gestor, né? E não mobiliza, sobretudo, o trabalhador, a trabalhadora da saúde para estar pensando naquela doença. No caso da chikungunya, a diferença dos casos prováveis e confirmados foi de 3.861, segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde. É muito maior. Vai dar uma refrescada agora? Vai. Por quê? Por causa do frio que deve estar chegando aí. E o frio, ele impede a atividade biológica do mosquito. Então vai diminuir chikungunya, vai diminuir dengue. Mas depois volta. Quando esquentar, volta de novo. E veja a seguir, desemprego no Brasil fica estável e atinge pouco mais de 9 milhões de pessoas. E o motorista da cidade de São Paulo passa a ter direito a desconto de 40% na multa de trânsito. A partir de hoje, motoristas que tenham sido multados na cidade de São Paulo pela Companhia de Engenharia de Tráfego poderão ter até 40% de desconto no valor da multa. A medida vale para condutores que estiverem cadastrados no Sistema de Notificação Eletrônica, SNE, e que não tiverem apresentado defesa ou recurso. Outra novidade é que a CET vai emitir notificações de autuações e penalidades de multas aplicadas na cidade de forma exclusivamente digital. Ou seja, não serão mais enviadas notificações em papel para o usuário cadastrado no SNE. Neste caso, ele será notificado de forma eletrônica pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, CDT, ou por meio de consulta no portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. Já os proprietários que ainda não se cadastraram no sistema vão continuar recebendo as notificações em papel via Correios. Com a integração do município de São Paulo ao SNE, será possível efetuar o pagamento das multas de trânsito até o vencimento de 2 formas. A primeira com desconto de 40%, quando o autuado não apresentar defesa ou recurso da infração. E a segunda maneira, com desconto de 20%, se o motorista recorrer da infração. Vale lembrar que a possibilidade de pagamento com desconto de 20% já existia no ambiente analógico, para quem quita o boleto até a data do vencimento. De São Paulo, Leonardo Félix.
O Pix assumiu a liderança das transações financeiras feitas no Brasil. Segundo o Banco Central, a função que transfere dinheiro imediatamente, sem cobrança de tarifa, passou a representar 29% das operações, com maior movimento de dinheiro que os outros 8 modos de movimentação. No mercado financeiro, os investidores continuaram monitorando as negociações sobre o aumento do teto da dívida dos Estados Unidos e reagiram à divulgação do IBGE sobre a porcentagem de desemprego no Brasil. Cenários que fizeram o dólar fechar pelo terceiro dia seguido em alta, de 0,61%, cotado a R$ 5,07 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,58% aos 108.355 pontos. O brasileiro passou a procurar menos emprego e, por isso, a taxa de desemprego ficou estável no trimestre fevereiro, março e abril. O IBGE informou hoje que a taxa ficou em 8,5%, que é a mais baixa desde 2015. Havia 9 milhões de pessoas desempregadas nesse trimestre móvel. Em relação a fevereiro, março e abril do ano passado, o desemprego caiu. O valor total da renda do trabalho da população subiu quase 10% e atingiu 279 bilhões de reais. O que garantiu uma certa estabilidade no desemprego foi a menor procura por vagas pelas chamadas pessoas desalentadas e a alternativa do setor de serviços, que aumentou bastante desde a pandemia. Hoje, o Brasil tem mais de 63 milhões de pessoas trabalhando por conta própria ou no mercado informal e 38 milhões com registro em carteira. O Ministério do Trabalho informou hoje que o Brasil criou mais de 180 mil empregos com carteira assinada no último mês de abril. O cálculo é feito com o número de empregados menos o de demissões. E mesmo saindo no positivo, representou uma queda de 12% quando comparado ao mesmo mês do ano passado. Em abril de 2022, foram criados mais de 200 mil empregos. Uma consultoria de marcas realizou uma pesquisa que avaliou a percepção sobre as cidades ao redor do mundo. E 2 capitais brasileiras estão entre as 100 melhor avaliadas. No topo da lista das 100 cidades selecionadas está Londres, na Inglaterra, com 83 pontos, entre os 45 atributos avaliados. Depois aparece Nova York, nos Estados Unidos, e em terceiro lugar, Paris, na França. A cidade de São Paulo, onde nós estamos, aparece na posição de número 75 do ranking, por ser o coração financeiro do Brasil, por ter melhores lugares para se viver, estudar, trabalhar de forma remota, para investir e se aposentar. Além de ter tido boa avaliação no critério Museus, Artes e Galerias Culturais. Mas a capital paulista perdeu pontos nos quesitos ligados a grandes universidades mundiais e também na segurança pública. Assim como ocorreu com o Rio de Janeiro, que se destaca em outros critérios e, por isso, aparece acima de São Paulo no ranking, na posição de número 69. Segundo o estudo, a cidade carioca tem uma boa classificação em atributos como vida noturna, restaurantes e estilo de vida, mas teve notas baixas em educação, ciência, tecnologia e segurança. A pesquisa foi realizada em cidades de 20 países pela empresa Brand Finance, que é uma consultoria especializada em avaliação de marcas. A Receita Federal pagou hoje o primeiro dos 5 lotes de restituição do imposto de renda deste ano. 4 milhões de contribuintes receberam um total de 7 bilhões e meio de reais. E quem ainda não entregou o ajuste de contas tem apenas até a meia-noite para cumprir a obrigação. A falha pode resultar em multa mínima de R$ 165, que poderá aumentar até 20% de todo o imposto devido. A Agência Nacional de Saúde Suplementar incorporou na lista de procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde o medicamento mesilato de lenvatinib para o tratamento do câncer de tireoide para pacientes em que a cirurgia e a radioterapia usados inicialmente não tenham sido efetivos. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo.
Na semana passada, a agência reguladora já tinha incluído 2 novas opções de tratamento em oncologia, uma para o câncer de ovário e outra para o de próstata na lista de procedimentos obrigatórios. A inclusão do mesilato de lenvatinib foi aprovada pela diretoria colegiada da ANS em 26 de maio e passa a fazer parte da diretriz de utilização de medicamentos orais oncológicos. A obrigatoriedade de cobertura pelos planos, no entanto, passa a valer apenas a partir do dia 3 de julho. Nesta quarta-feira, chegou oficialmente o fim à campanha nacional de vacinação contra a gripe de 2023 no Brasil. Mas o Ministério da Saúde orienta que estados e municípios que ainda tenham doses em estoque continuem a aplicar os imunizantes. Diversas unidades da federação e capitais já anunciaram a prorrogação, como Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Salvador. Quem não tomou, aproveita a oportunidade para tomar, pois o inverno está batendo na porta. O período frio é propício para a epidemia da gripe. A Receita Federal fez nesta quarta-feira uma operação contra o contrabando de cigarros eletrônicos em um shopping popular na região central da cidade de São Paulo. A ação, batizada de Tóxicos Fumo, contou com o apoio da Polícia Militar e da Anvisa e marca o Dia Mundial Sem Tabaco. Segundo a Receita Federal, a ação foi realizada no shopping popular porque no local foi verificada a venda de cigarros eletrônicos contrabandeados por diversos estabelecimentos. Uma camisa utilizada por Pelé há 55 anos devolveu a um ex-zagueiro do memorável time do Bangu, dos fins dos anos 60, a esperança de proporcionar mais conforto à sua mulher, Adair Alves, de 83 anos, portadora de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa. Lincoln Dias Alves, o Lincão, como era conhecido nos gramados por causa dos seus mais de 2 metros de altura, ganhou a camisa 10 do Santos das mãos de Pelé após um jogo em que os dois se enfrentaram no dia 25 de setembro de 1968. Naquela típica noite chuvosa paulistana, a partida entre Santos e Bangu, disputada no Pacaembu pelo troféu Roberto Gomes Pedrosa, terminou empatada por 1-1. Lincão ganhou o prêmio de melhor jogador em campo por ter parado Pelé. Lincão sugeriu que o uniforme fosse leiloado. Foi então que a família contratou uma empresa especializada em artigos esportivos que promove leilões online. Os lances já podem ser feitos pela internet a partir de R$90 mil. O leilão vai até 15 horas do dia 14 de junho. Um grupo de cientistas e especialistas reunidos pela NASA, Agência Espacial Americana, realizou nesta quarta-feira uma histórica e inédita audiência pública sobre os OVNIs, objetos voadores não identificados. Segundo os analistas, mais informações de qualidade são necessárias para desvendar os mistérios que despertam curiosidades e a atenção da humanidade. O grupo de 16 especialistas foi formado em junho de 2022 para analisar dados referentes aos fenômenos anômalos identificados, novo termo que diz respeito a objetos e incidentes no espaço, no céu ou na água, cuja origem não pode ser imediatamente identificada. Um relatório com a conclusão dos trabalhos de 9 meses deverá ser divulgado no próximo trimestre. Mas a audiência desta quarta-feira foi importante por marcar as deliberações finais. E veja a seguir no Dia Mundial Sem Tabaco. Famílias ficam sabendo que queimam até 8% do orçamento comprando cigarros. E ainda, as epidemias de dengue e de infecção respiratória lotam postos de saúde da capital de Mato Grosso do Sul. Aumentou a superlotação nos postos de saúde de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além das epidemias de dengue e de infecção respiratória. Sem contar as pessoas que procuram atendimento por envolvimento em acidentes de trânsito. Na entrada da unidade de pronto atendimento do Jardim Leblon, a placa diz: Deus está aqui. E a paciência para esperar horas pela consulta médica também. Em conversa com os usuários, a espera média nos dias de maior movimento fica entre 2 e 4, 5 horas. Os problemas são diversos, desde quadros respiratórios que levam à internação, até outros, como o que aconteceu com Flávio,
Acidente de moto. Com a ajuda da Yasmin, ele enfrentou uma peregrinação em um mesmo dia para passar pelo médico. Coronel Antonino. Eles me deixaram como ficha verde lá. Vê se tem cabimento, acabei de sofrer um acidente. Ele estava com muita dor por conta do acidente. Aí a gente veio por conta própria, né, para cá. A superlotação tem sido um problema de um modo geral na rede pública de saúde em determinados horários. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, isso se deve a duas epidemias: a dengue e o vírus sincicial respiratório, que causa sérios problemas, principalmente em bebês e pessoas acima de 60 anos. O que foi feito olhando as superlotações? Primeiro, chamamento público de concurso na área de enfermagem, que era o nosso maior número de vacância. Nós preenchemos todas as vacâncias, foram zeradas. Segundo problema, a ausência de médicos em algumas unidades. Hoje, 95% pela primeira vez, a CESAL, e vamos completar 100% essa semana, né, com o chamamento de 40 médicos agora. Então, nós não temos a ausência de médicos. E o que vai ser reforçado agora a escala tanto nas UPAs como nos CRS. Diminuir o tempo de espera por um especialista é o sonho da dona Cirlei. Hoje eu estou na UPA do Leblon, porque minha neta está com uma infecção na garganta. Desde o nascimento dela, eu venho tentando tratar. Estou esperando vaga no SEM até hoje. Outro desafio para a saúde de Campo Grande é normalizar a falta de medicamentos, uma reclamação recorrente nas unidades. Nós tínhamos 180 medicamentos em falta na unidade de saúde. Após 5 meses, nós temos apenas, na casa dos 2 dígitos, 22 medicamentos, que já abriu o processo de compra. Provavelmente nos próximos 2 meses a gente zera. Hoje, 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Cigarro. A data marca ações para conscientizar sobre os riscos à saúde provocados pelo fumo. E além da saúde, Beatriz, o cigarro afeta de maneira expressiva a renda das famílias brasileiras. Causado pela dependência à nicotina, o tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão, responsável por mais de 2/3 das mortes por essa doença no mundo. Além disso, o tabaco é considerado uma droga por possuir propriedades psicoativas, ou seja, ao ser inalada, produz alterações no sistema nervoso central, trazendo modificação no estado emocional e no comportamental do usuário, que pode induzir ao abuso e dependência. Dessa forma, a dependência, que é considerada uma doença crônica, aumenta as chances de outras doenças. E além dos danos à saúde, esse vício compromete cerca de 8% da renda familiar per capita mensal para o consumo de cigarros industrializados no Brasil. O levantamento, realizado pelo Instituto Nacional do Câncer, mostra ainda que para determinados públicos, como os mais jovens, menos escolarizados ou em pessoas que vivem em estados mais pobres, o percentual é até mais alto. Além do dado nacional, o estudo estratificou os gastos pelos estados do país. O Acre é o que apresentou maior percentual. Cerca de 14% da renda familiar per capita é destinada ao cigarro. Por outro lado, o Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal foram as duas unidades com a menor média, com 6%. As pesquisas indicam ainda que o aumento no preço do produto é uma das principais formas de diminuir o consumo de tabaco. Aqui no Brasil, por exemplo, desde 2016, não ocorre reajuste na taxação dessas mercadorias. A medida é uma das recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para combater o acesso aos cigarros. Muito se fala nos problemas que o uso excessivo de telas podem causar à nossa saúde, nosso cérebro e nossos olhos. Mas pouco se fala sobre a cybersickness, ou náusea digital, que é a desorientação ou sensação de enjoo quando você rola a tela do seu computador ou celular. A náusea digital, então, é um fenômeno bem parecido com o enjoo natural que sentimos. Uma condição que ocorre devido ao conflito vestibular visual. Por exemplo, quando estamos olhando para uma tela e piscando, o nosso cérebro entende que estamos em movimento. Mas o sistema vestibular, que é o ouvido interno, além do proprioceptivo, que são as sensações corporais,
entendem que estamos parados. A consequência é um tipo de confusão mental, causando sintomas como enjoo e vertigens. E os sintomas mais comuns dessa condição são náusea, tontura, irritação e cansaço nos olhos, vista embaçada, dores de cabeça. Para evitar que isso aconteça, um dos principais fatores é diminuir o uso das telas. É recomendado fazer pausas frequentes e, quando for possível, para descansar os olhos. Além também de algumas dicas que podem te ajudar a passar mais tempo fora das redes. Faça uma lista. Anote as atividades que você deseja realizar mais, mas não tem tempo e assim gastar pelo menos 10 minutos do dia fazendo alguma dessas atividades. Respire. Pratique respiração para diminuir o estresse e estimular o relaxamento. Inspire devagar e suavemente pelo nariz e logo após expire completamente. 10 repetições até a respiração voltar ao normal. Pratique exercícios físicos. Você não só estará ajudando sua mente, como também o seu físico e, consequentemente, a sua saúde. A quarta-feira registrou mais um capítulo da guerra de drones, que marca o deslocamento do conflito de Kiev para Moscou. Desta vez, as refinarias russas foram os alvos dos ataques. As duas refinarias de petróleo atingidas pelos drones ficam a poucos quilômetros dos maiores terminais de exportação de petróleo da Rússia. O ataque à refinaria Fisk, na região de Krasnodar, chegou inclusive a causar um incêndio que foi posteriormente extinto. No campo diplomático, a guerra de narrativas continua. A Rússia acusa a Ucrânia, que não assume a autoria do lançamento. Mas é importante lembrar que Kiev quase nunca assume publicamente a responsabilidade por ataques em território russo ou controlado por russos. A refinaria Fisk fica a 80 quilômetros a leste do porto na região do Mar Negro, que é um dos mais importantes portais de exportação de petróleo da Rússia. A planta pode processar cerca de 44 milhões de barris de petróleo por ano. O outro drone caiu na refinaria de Lisk, que fica a cerca de 64 quilômetros a leste de Novorossiysk. E segundo o site da refinaria, suas 5 unidades de processamento têm capacidade combinada de 3 milhões de toneladas por ano. Essa não é a primeira vez que refinarias russas entram na mira dos bombardeios. Todo o país tem sido frequentemente atacado com a ajuda dessa tecnologia desde o início do conflito, que o Kremlin costuma chamar de Operação Militar Especial na Ucrânia, em fevereiro de 2022. Um grupo de especialistas em inteligência artificial assinou um comunicado conjunto alertando que o mundo deve priorizar esforços para reduzir o risco de extinção da humanidade gerado pela inteligência artificial. Entre os especialistas estão os chefes de empresas importantes no setor, como a Google DeepMind e a OpenAI, que lançou o ChatGPT. No comunicado, os principais líderes de tecnologia, especialistas e professores comparam os riscos da tecnologia a pandemias e guerra nuclear e afirmam que a inteligência artificial pode ser usada para criar novas armas químicas e provocar a desinformação, o que pode desestabilizar a sociedade. O grupo alertou ainda que a tecnologia pode representar uma ameaça mais urgente para a humanidade do que a mudança climática. O bilionário Elon Musk e um grupo de especialistas em inteligência artificial e executivos do setor já haviam alertado sobre os riscos potenciais para a sociedade. A carta foi publicada pelo Centro de Segurança de Inteligência Artificial, uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de abrir a discussão sobre os riscos mais graves da inteligência artificial avançada. Uma cápsula da SpaceX que transportava Rayana Barnavi pousou na costa da Flórida, completando a segunda missão privada à Estação Espacial Internacional. Barnavi foi a primeira mulher saudita a ir ao espaço. Após 10 dias a bordo da Estação Espacial Internacional, 2 sauditas e 2 americanos voltaram à Terra.
A tripulação incluía Rayana Barnawi, cientista que se tornou a primeira mulher saudita no espaço, e Ali Al-Karni, piloto de combate, os 2 primeiros cidadãos do país do Golfo Pérsico a chegar até a Estação Espacial Internacional. Os representantes americanos eram o empresário John Schaffner e a comandante da missão Peggy Whitson, ex-astronauta da NASA, que esteve na ISS pela 4ª vez. A segunda missão da Axiom Space foi classificada como mais um passo em direção a um objetivo mais ambicioso, a construção de sua própria estação espacial, com o primeiro módulo a ser lançado no final de 2025. A estrutura primeiramente vai ser acoplada à ISS e depois separada para operar de forma independente. A NASA planeja aposentar a atual estação por volta de 2030 e, a partir de então, enviar seus astronautas para estações privadas, que também devem abrigar outros clientes. E a seguir, o levantamento aponta que mais de 56% de crianças não são alfabetizadas na idade certa. E veja também uma reportagem que mostra os benefícios da música clássica para a saúde dos bebês. Estamos de volta com um dado preocupante sobre a educação brasileira. Mais de 56% das crianças de nosso país não estão alfabetizadas. De cada 10 crianças do 2º ano do ensino fundamental, apenas 4 estavam alfabetizadas no país em 2021. Os dados do Ministério da Educação foram apresentados durante um evento com a pasta e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. O levantamento mostrou ainda uma queda na porcentagem de alfabetização infantil em comparação com 2019, quando mais de 6 crianças em cada 10 eram consideradas alfabetizadas. Para auxiliar na pesquisa, o INEP consultou professoras de alfabetização e especialistas da área para compor a definição de alfabetização para fins do levantamento. Para eles, para ser considerado alfabetizado, o aluno precisa se enquadrar em alguns aspectos, como leitura de pequenos textos formados por períodos curtos e localizam informações na superfície textual. Conclusões básicas com base na articulação entre texto verbal e não verbal, como em tirinhas e histórias em quadrinhos. E, por fim, a escrita, ainda com desvios ortográficos, textos que circulam na vida cotidiana. Para melhorar essa condição atual da educação brasileira, o Ministério da Educação entende que a alfabetização é uma das prioridades do governo federal. Além disso, a pasta deverá lançar em breve um grande acordo nacional pela alfabetização das crianças. O Ministério deverá apoiar não só a indução técnica, mas também financeiramente toda uma estratégia de apoio e fortalecimento na questão da formação, qualificação e de material didático. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul suspendeu por 2 anos o jogador do Inter de Santa Maria, Jarro Pedroso, por envolvimento com o esquema de apostas. O atacante admitiu ter cometido um pênalti propositalmente em troca de R$70 mil, quando ainda jogava pelo time do São Luís. Além do gancho de 720 dias, ele também vai pagar uma multa de R$100 mil. Que o futebol tem uma movimentação muito grande de dinheiro, você deve saber. Mas tem ideia de quais os clubes são os mais valiosos do mundo? A Forbes preparou essa lista. Contratações, jogadores, clubes e títulos. Essas condições fazem com que o futebol seja uma das maiores paixões do mundo. O esporte, que nasceu com uma essência competitiva, hoje se torna uma das principais vitrines financeiras do mundo. Dessa forma, a revista norte-americana Forbes divulgou uma lista com os 30 clubes mais valiosos do mundo. Mas, para nós, torcedores brasileiros, a lista não foi boa, já que nenhum clube nacional aparece no ranking. Sendo assim, quem lidera a lista dos mais valiosos é o Real Madrid. O clube merengue está no topo do ranking com um valor total de 6 bilhões e 70 milhões de dólares, cerca de 31 bilhões de reais na cotação atual. O Manchester United aparece logo na sequência. O clube inglês vale 6 bilhões de dólares.
Na terceira posição aparece outro espanhol, o Barcelona, com valor de 5 bilhões e 510 milhões de dólares. No quarto lugar está o Liverpool da Inglaterra, com valor de 5 bilhões e 290 milhões de dólares. Já na quinta posição, o vizinho do United, o Manchester City, que acumula um valor de 4 bilhões e 990 milhões de dólares. Já nas últimas colocações, por acaso, aparecem 3 clubes dos Estados Unidos. A Liga Norte-Americana tem se tornado atrativa e o valor dos clubes tem aumentado gradativamente. Sendo assim, na 28ª posição dos clubes mais valiosos, aparece o DC United, com um valor de 700 milhões de dólares. Na sequência, vem o Toronto FC, valendo 690 milhões de dólares. E, por fim, o Austin FC, que atualmente está valendo cerca de 680 milhões de dólares. Os números para as equipes europeias são referentes à temporada 2021-2022, convertidos em dólares americanos com base nas taxas de câmbio médias durante essa temporada. Os números divulgados pela revista incluem os rendimentos que o time de futebol gera com a transmissão, eventos comerciais e dias de jogos, o capital mais a dívida líquida e a economia do estádio, mas excluem o valor do próprio imóvel, com base em transações comparáveis. Leonardo da Vinci e Michelangelo ganharam vida nova numa exposição que começou hoje aqui em São Paulo. A mostra terá projeções das principais obras dos artistas e promete criar uma conexão entre as criações e os visitantes. 2 símbolos renascentistas que não faziam a menor questão de trocar experiências, agora estão juntos na exposição imersiva Da Vinci e Michelangelo, As Farpas do Renascimento. A gente preferiu abordar os conflitos, por isso o nome As Farpas do Renascimento. A mais taxativa demonstração da rivalidade dos artistas teria ocorrido no início do século XVI, quando os dois foram convidados a pintar paredes opostas de um mesmo palácio italiano. Diz a história que nenhum deles conseguiu concluir o trabalho, tamanha aversão que tinham um pelo outro, que até os impedia de estar juntos no mesmo ambiente. Quem diria que um dia eles, enfim, dividiriam o mesmo espaço? Aqui o talento de ambos os artistas se unem para que, por meio da tecnologia, os visitantes possam se sentir parte das obras em uma experiência sensorial que envolve visão, audição e até o olfato. Aqui a gente está com 6 ambientes, né? E todas as salas vão ter uma trilha sonora diferente, a trilha linda, super casada com a projeção. E a essência também, super casada com a projeção. A essência vai ser a mesma em todos os ambientes, a trilha sonora e as projeções vão mudar. Mudam de acordo com a história contada, o tempo vivido e a intensidade da arte em exposição, como a emblemática Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e a criação de Adão, de Michelangelo. Ao todo, são 60 obras expostas para apreciação do público, que já pode esperar levar daqui uma memória afetiva. Vai guardar sempre, vai levar para a vida inteira essa experiência que tiveram. Inclusive com uma viagem no tempo, direto para o laboratório de Michelangelo, o artista cientista. É mais uma possibilidade que chega por meio da tecnologia. A gente fez uma pesquisa de mercado e viu que a melhor opção que a gente podia ter era o óculos de realidade virtual. Então optamos por fazer o óculos VR e transmitir o laboratório do Da Vinci e algumas obras também. A visitação tem duração de 1 hora e acontece de segunda a sexta-feira a partir de meio-dia, sábados e domingos a partir das 10 da manhã, no Shopping Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo. Para mais informações, acesse o site davincimichelangelo.com. Vai ser uma coisa linda e eu recomendo muito. Venham, gente, venham.
As belíssimas músicas clássicas têm conquistado o coração de muitos ouvintes ao longo dos séculos. Apesar disso, poucos estão conscientes da sua importância para a saúde física e emocional. É cientificamente comprovado que um bebê consegue acompanhar os sons exteriores desde o útero da mãe. Eles nascem com a capacidade de reconhecê-los mesmo após seu nascimento, inclusive músicas. Tal fato mostra o quanto as melodias são relevantes para a nossa existência. Dificilmente um adolescente por conta própria, sem que tenha o hábito de ouvir música clássica, escolheria no celular uma música como esta. E é justamente este o desafio dos músicos. Evandro Dotto, violonista, mestre em performance musical, e Bianca Danzi, cantora e professora de música. Evandro criou o projeto Música Erudita nas Escolas e Universidades. A primeira apresentação foi na cidade de Coxim e os estudantes ficaram encantados. A gente foi na Escola de Educação Fundamental, que é uma idade que a gente espera que eles estejam muito agitados ou um pouco até, assim, rebeldes. Mas foi totalmente ao contrário, eles foram muito gentis, eles prestaram muita atenção, estavam muito educados. E após a apresentação também, eles demonstraram muito interesse, tanto no repertório, quanto até aprender algum instrumento. As crianças se emocionaram. Professores se encantaram, querem mais apresentações, sentiram de não poder, às vezes, atender todas as escolas ou outras escolas do município, porque eles viram que é fundamental esse tipo de atividade. 1 hora de apresentação com repertório de 12 músicas. Dentro da proposta há também um diálogo entre alunos e professores. A música era feita para diferentes ocasiões. Então, nós preferimos pegar músicas de diferentes períodos, da Renascença, do Barroco, do Clássico, e mostrar, falar, contextualizar isso para que era usada aquela música. Então, assim, eles escutavam uma música renascentista que era acompanhada por um alaúde. O que é um alaúde? Né? Depois nós tivemos músicas brasileiras de compositores que fizeram grande sucesso ou que ainda estão vivos e ainda ninguém conhece. Ou também nomes aqui do sul do Mato Grosso do Sul que quase ninguém conhece. Então, realmente mostrar essa diversidade, né, tanto de períodos como da estética de cada período. A turnê começou há pouco mais de um mês. A primeira apresentação do trio, formado pelo Gabriel, violinista, pela Bianca e pelo Evandro, foi no dia 12 de abril em Coxim. Eles também já viajaram para Aquidauana, Três Lagoas, Naviraí, Rio Verde, São Gabriel do Oeste. E nesta quinta-feira será a vez da apresentação aqui em Campo Grande. Dia 1º, na quinta-feira, às 19h30, no Teatro do Curso de Música da Universidade Federal. Entrada gratuita e toda a programação pode acompanhar pelo Instagram eviolão Dotto. E junho está batendo na porta, eu volto amanhã, menos a Beatriz, que sai de férias uns 20 dias. Aproveite bem, viu, Bia? Muito obrigada, Jaqueta. Vou aproveitar, mas já estou de volta. Sentiremos a sua falta. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de noite para você. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.